gravar neste computador. 20 alunos. Queridos, o que eu preparei para vocês nessa manhã? Preparei 2 casos concretos para a gente calcular a pena. Então, você que está sentado aí na frente do seu computador, eu quero que você já coloque uma toga de juiz, tá bom? Você vai colocar uma toga de juiz aí, nem que seja uma toga imaginária, né? E você, nessa manhã, você é juiz de 2 casos concretos que a gente vai trabalhar. No primeiro tempo, a gente vai calcular uma pena juntos aqui, tá? E no segundo tempo, nós vamos calcular outra pena, né? E aí, na nossa próxima encontro, a gente passa adiante da matéria e vamos falar de pena restritiva de direitos, pena de multa, né? E vamos seguir em frente até entrar na fase de execução da pena, não é? Então, é isso, tá joia? Queridos, vamos lá, tá? Por favor, usem o microfone, tá bom? Para participar da atividade de hoje, pode usar o microfone. Ainda que tenha a hora que fique uma... não tem problema não. Usa o microfone para a gente trabalhar junto essa aula aqui de hoje, tá bom? Vamos lá. Vou ler primeiro o caso completo para vocês, porque para a gente calcular essa pena, obviamente aqui a gente tem que entender o caso na sua dimensão total, né? Bussunda, 20 anos, conhecido e querido em todas as rodas de bate-papo, devido ao seu bom humor e suas práticas caridosas de distribuir cestas básicas para moradores de rua e preservativos na Vila Mimosa, famoso prostíbulo da cidade do Rio de Janeiro. Certo dia, Bussunda, distribuindo preservativos nas proximidades do prostíbulo, percebeu que uma meretriz estava sendo agredida por um cliente virgulino de 82 anos. Neste momento, Bussunda tentou acalmar o agressor, que, atendendo aos pedidos de Bussunda, cessou as agressões. Bussunda percebeu que a mulher agredida estava sangrando muito no rosto, devido à agressão sofrida, ocasião em que, dominado por uma violenta emoção, ataca Virgulino, que já estava indo embora, e por meio de esganadura, tá? Desculpa, o mata. Cumpre ressaltar que, tanto em juízo quanto em sede policial, Bussunda confessou o crime. Desde a morte da vítima, vem prestando auxílio à família do falecido, fornecendo cestas básicas e não deixando faltar alimento para a família da vítima. Então, agora, primeira coisa, né? Vocês já perceberam que vocês estão julgando o gente boa, né? O cara é o gente boa. Então, nós vamos julgar o gente boa, tudo bem. Ele é gente boa, mas praticou um crime, né? Então, nós vamos começar fazendo o quê? Que nós já falamos em outras vezes aqui, né? Primeira coisa que nós temos que fazer é verificar qual o crime o Bussunda praticou. Então, primeira coisa é tipificar, perdão. Tipificar a conduta do agente. Vamos lá. Queridos, com vocês a palavra, todo mundo com o Código Penal na mão aí, abrindo lá no artigo 121, não é? E, por favor, me digam qual o crime ele praticou.
Professor, o senhor pode retornar ao slide anterior? Só para eu dar uma... Eu não estou ouvindo, Mike. Eu estou ouvindo. Deixa eu ver se é o meu som aqui, peraí. Fala É agora. homicídio, não, professor? Agora sim. Sim. Temos um... Não, você pode retornar ao slide anterior, só para a gente dar uma contextualizada melhor? Pode. Voltar aqui. Aí. Exatamente. É um homicídio, mas temos que ver aí se tem qualificadoras, se tem causas de diminuição de pena, não é? Professor, bom dia. Consideradora pode ser asfixia, né? Asfixia. Asfixia, então é agravante. Não, Mas qualificadora. Vamos dar uma olhadinha. Ele tem bons antecedentes. Não tem Professor, ele tem diminuição de pena. Isso. Ele é bom cidadão. Ele, Pelo... Olha só, por favor, eu peço que vocês... Se o agente comete crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. É isso aí. Eu quero que vocês façam como o José Luiz está fazendo. Olhe o Código Penal, né? O Maicon, por exemplo, lê o primeiro caso, perfeito. Depois você pega igual o José Luiz faz. Olha o Código Penal. Então, quando você lê o caso, como o Maicon pediu, você viu que você tinha o 121. Bom, a colega Angélica atinou para uma coisa, asfixia, é uma qualificadora. Parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º, inciso 3. Parágrafo 2º, inciso 3. Mas aí, o outro colega lá, o José Luiz, viu outras coisas. Olha só, nós temos uma causa de diminuição de pena, né? A causa de diminuição de pena do parágrafo 1º. Do parágrafo 1º, não é? E lembrando que as causas de diminuição de pena são aonde? Na terceira fase. Então, nós temos uma situação muito interessante que a doutrina trabalha, e eu coloquei aqui, não foi à toa para vocês, que é o chamado homicídio privilegiado qualificado. Homicídio qualificado privilegiado. O que acontece nesses crimes? Você tem, ao mesmo tempo, uma qualificadora e uma causa de diminuição de pena. Olha que interessante isso, né? Então, vamos lá. Se é um homicídio qualificado, a minha pena base vai ter que seguir. Vamos começar agora aqui, olha, pena base. A minha pena base, ela vai ser de 12 a 30 anos, né? E eu, obviamente, sempre inicio do mínimo 12 anos, e agora eu vou analisar o quê? As circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, e agora, com a palavra, os juízes. O que vocês estão vendo aqui que pode ser usado, né, a favor ou contra ele na pena base? Analisando o artigo 59 do CP. E olha, é muito importante que vocês estejam com o código na mão de vocês. Assim como o carpinteiro ele precisa do serrote, não é? O mecânico precisa lá da chave de fenda, o advogado precisa da lei. Então, a lei para vocês é o instrumento de trabalho. Então, quando você for fazer, abre o Código Penal, né? Olha o artigo 59 e o que vocês têm aí nesse caso para utilizar na pena base, na primeira fase? Com a palavra os juízes.
Todo mundo vendo o caso aí. Professor, eu não tô com o código aqui, na verdade eu tô no busão. Voltando pra cá. O juiz tá voltando pra casa. Mas essa questão dele ter essa função, assim, ser uma pessoa que é prestativa com a sociedade, isso é uma redução. Conduta social ilibada, vamos dizer assim. Isso. Ele cabe redução, né? Não é bem isso. Na verdade, Bom dia, professor. Bom dia. A gente está analisando as circunstâncias do artigo 59. Tá? No caso, professor... Eu tô sem código. Tá, Ô, então, quem tiver sem código, aconselho a acompanhar a audição. Fala, professor. Pode falar. Oi, tudo Fala, bem? José Luiz, pode falar. Poderia aplicar aqui, nesse caso, o inciso 4º, que diz a substituição de pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie? Não. A gente começa com o artigo 59, Carla. Artigo 59. Então, estou nele. Você está no artigo 59. Só que Isso. você tem que ler o caput, não é o inciso 4 agora. Agora é o caput. Ah, só no caput. É porque ele é o inciso 4º é do artigo 59, então não cabe ele aqui. Não é ele agora, não. A gente não Entendi. está falando agora, não. Vamos ver as circunstâncias do 59 e vamos ver aí o que pode caber. Zé Luiz estava falando alguma coisa. Professor, gostaria de saber se a gente pode utilizar essas circunstâncias a favor ou apenas para prejudicar, porque tem alguns pontos aqui, A favor por exemplo, e contra. Então, a gente pode utilizar aqui, ele tem bons antecedentes, Sim. que tem boa conduta social. Sim. Vejam que as circunstâncias do 59 são todas favoráveis, não é isso? Exatamente, é isso que eu estou constatando aqui, por isso que eu gostaria de saber se a gente pode aplicar a ele a Exatamente. redução. O que acontece aqui? Nessa primeira fase, eu já fiz isso proposital. Eu posso aplicar uma pena base abaixo do mínimo? Acredito que sim. Não. Posso. Nessa primeira fase, eu não posso aplicar uma pena aquém do mínimo nem além do máximo. Então, nessa primeira fase, se todas as circunstâncias são favoráveis, então a pena base dele vai ser de 12 anos. É a pena base dele. Tá? Eu já coloquei esse tema propositalmente para vocês. Justamente porque para vocês verem isso, olha, nessa primeira fase, eu não posso descer a pena base aquém do mínimo, nem extrapolar além do máximo. Ou seja, se todas fossem desfavoráveis, eu poderia aplicar uma pena acima de 30 anos? Não pode. Se todas fossem favoráveis, eu poderia aplicar uma pena aquém do mínimo? Não pode. Tá? Então, nós temos aqui, tendo em vista que todas as circunstâncias são favoráveis, né? Todas as circunstâncias judiciais favoráveis, né? Então eu coloco a pena no mínimo. Com um detalhe, tem um detalhe aí que vocês não se atentaram. Tem um detalhe que vocês não se atentaram, porque o artigo 59, ele fala também do comportamento da vítima. E o comportamento da vítima aí foi péssimo, né? Ele estava agredindo uma prostituta, estava agredindo uma meretriz. Não é? Então, assim, a conduta dele extremamente reprovável. Tá bom? Então... Na verdade, eu tinha me atentado, mas como o senhor falou que tudo ia a favor do réu, eu nem comentei. Perfeito.
Perfeito. Inclusive, também a gente pode dizer que na consequência do crime, o próprio agente depois dá a cesta básica à família dele também para suprir, né, a falta que ele vai fazer. Cara, isso aí nós vamos usar num momento especial que eu vou mostrar para vocês, tá? Professor, Existe um momento especial que eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aí não foi colocado aí em vão. Nada desses detalhes foram colocados em vão, tá bom? Isso aqui é justamente para testar a memória de vocês, testar né, a capacidade cognitiva de vocês aí, tá bom? Então agora nós vamos para a segunda fase, a fase 2, que nós vamos ver o que é as agravantes e atenuantes, não é? As agravantes estão em qual artigo? As agravantes vão estar no artigo 61 e 62, não é? E as atenuantes vão estar no artigo 65 e 66. Então, agora, juízes, eu vou voltar a tela lá, não é? Voltei a tela para vocês, tá bom? E eu quero que vocês me apontem aí as agravantes, se é que existem. Agravantes. Vamos lá. Vamos ver. Pode usar o microfone, não é? cadê o código? Aqui. Professor, você pode me refrescar onde que qual o código que fica, qual o artigo que fica as agravantes? Ah, sim, tá aqui, ó. Botei nesse painelzinho aqui para vocês. Olha, as agravantes, elas ficam no 61 e no 62. E as atenuantes no 65 e no 66. Tá bom? Não, Então, o que Obrigado. você faz? Você pega aí o caso, abre o código, e hoje é uma coisa que nós chamamos de metodologia ativa. Hoje você faz parte do seu processo de cognição, tá bom? Ou seja, hoje você não é um receptor da informação. Hoje você é um produtor de conhecimento. Professor, a única agravante que eu vejo aqui é contra criança maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida. Não, 31, a linha D, emprego de veneno, fogo explosivo, tortura, meio insidioso, cruel, que pode resultar em perigo comum. Mas ele não usou nada disso. Ele torturou o homem, ele sufocou o homem. Não é tortura que tu não. É tortura, isso é. Não? Não é não. E outra coisa, se você quiser usar asfixia aqui novamente, eu posso usar asfixia novamente? Não. Não. Porque senão eu vou estar praticando a regra do quê? Do bis in idem. Ah, bis in idem. É, isso aí. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Professor? Oi. Me perdoe, eu entrei atrasada. Porque eu estou com alguns problemas, me desculpe. Mas a agravante... Pode voltar a tela um minutinho? Por favor. Só um minutinho, só um minutinho antes de você falar, querida, que o nosso amigo aqui, o José Luiz, já falou de uma agravante que ele percebeu. Não é? Zé Luiz, você falou da idade da vítima, não é? Exato, professor. Então nós e temos no lá, caso, o agravante, agravante também 81. seria... Qual que é o inciso, José Luiz? Vítima... Pode prosseguir, professor. Qual que é o inciso, José Luiz, da idade aí que você viu? 61. Qual o inciso? Não é inciso... A linha... A linha H. A linha H. A linha H do 61. Perfeito. Então, olha, 61H, a idade. Vamos colocar aqui, idade da vítima. Então, a vítima está indo embora, seria um agravante, professor? Não. Vamos ver aqui vamos ver aqui, então, uma coisa. José Luiz, já que você achou
essa agravante, quanto que você aumenta a pena base em razão dessa agravante? Eu vou com você. O que você falar, eu vou colocar aqui. Professor, eu aumentaria em 6 meses. 6 meses. Então, olha só. Mais 6 meses em razão da agravante da idade. Né? Mais 6 meses em relação à agravante da idade. Então, legal. Temos mais alguma agravante aí, colegas? Angélica, Carlos, Maicon, Não tem, não. Camilo. Não temos mais nenhuma agravante? Ô, professor, você poderia deixar na achei, tela do caso, por favor? Agora mesmo. Fazendo... Aí. Não tem como, né? É só brincadeira. Vamos ver se tem mais Está alguma. aqui. Professor, Oi. pode encaixar a linha C? A linha C, lê para mim a linha C. Peraí. Traição de emboscada, a traição de emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Então, olha só, o que acontece aí? Isso seria uma qualificadora. Isso seria uma qualificadora. Só que eu acho que o problema não ficou muito claro, dizendo que houve uma emboscada ou que houve um recurso que dificultou ou tornou impossível. Então, a gente não deve usar. Porque aqui a gente tem que trabalhar com a certeza cabal. Vocês são juízes e o juiz ele tem que trabalhar com a certeza cabal. Não é? Se existe alguma dúvida se aquilo aconteceu ou não, você não pode aplicar. Você trabalha o que? O indúbio pro réu. Então, só aquilo que te deixou encaixado, certeza cabal, é que você pode, é o que você pode trabalhar. Tá bom? Temos mais alguma agravante? Se não tiver, a gente segue para as atenuantes. Mas lembrando que os juízes são vocês. Eu não achei mais nenhuma, professor. Então, agora nós vamos seguir para as atenuantes. Né? Queridos, agora, quais são as atenuantes que nós temos aí do artigo 62, não, perdão, 65. 65. O 65 foi aquele que o José Luiz já falou, cometido por crime por motivo relevante social ou moral. Tem um aqui que é o... Já podemos colocar logo de Esse já cara tem. ele ser menor de 21 anos, né, professor? Aê, quem falou isso? José Luiz. Ô, Ele não José tinha Luiz. 46? Ô, José Quem Luiz. tem 6 anos? A idade de 20 anos. Ele é também cometido crime sob Aí- influência de multidão ou tumulto. Mas ele não praticou. Se não provocou. Mas ele não provocou. Ele não provocou. Não, Podemos usar Não teve um também tumulto? cometido não. o crime por motivo relevante, valor social ou moral, professor? Esse Esse daí já a foi gente já usou, esse a gente já vai usar na terceira fase, na causa de Ah, tá. na terceira frase. não é? Agora, vamos lá. Quanto que nós vamos diminuir aqui em razão da idade dele? Vamos lá, moçada. Em razão dele ser menor de 21, quanto nós vamos diminuir? Ô, professor, não cabe ali, então, ó, o inciso 3, né? Deixa eu ver. Isso, inciso terceiro, ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar ou minominarem as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano, Mas ele porque fez- ele reparou o dano ali. ele reparou o dano. Dano, no caso, assim, material para a família. Não, na verdade, assim, a morte ela é irreparável, né?
Sim. Nós vamos usar essa questão toda, esse comportamento todo que ele teve, muito digno com relação à família, nós vamos usar isso no 66. Lê o 66 para gente. Tá. Peraí, então vamos lá. Lê o 66. Tá. Artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão da circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Fica mais... encaixa melhor. Se você pegar aqui a conduta que esse cara teve, desde a morte vem prestando auxílio à família do falecido, fornecendo cestas básicas e não deixando faltar alimento para a família. Isso aqui tem que ser visto pelo juiz. Não é? Então, nós temos também aqui o artigo 66, que nós chamamos de atenuante genérica. Né? Que é o que? A prestação de auxílio, né, aos familiares. Mas olha só, nós não temos mais atenuantes aí, não? Além da idade, o que mais nós temos? Eu fiquei um pouco confuso, professor, dessa fase. Eu acho que o Júnior comentou alguma coisa, falou, vamos usar na terceira fase. Então, não se usa o 65 só aqui? Não se usa esse atenuante agravante só aqui? Então, na terceira fase, a gente vai utilizar a causa de diminuição. Essa que a gente colocou aqui em cima. Olha, tá vendo? Parágrafo primeiro aqui, domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Porque lá usa fração, né? Você diminui em fração, um terço a 1 a 2 terços de diminuição. Então aqui, agora eu quero saber se tem outro agravante ou se tem outro atenuante, né? Ele não confessou o crime, não, gente? Artigo 63, inciso 3, a linha B. Procurado por circunstâncias... Primeiro me falem aí, olha só, por favor, primeiro me falem. A idade dele, lá no artigo 65, qual inciso? Inciso 1. Inciso 1, a idade. Então, beleza, inciso 1, idade. Qual é a outra atenuante? A confissão. A confissão... Artigo, inciso 3, a linha B. Inciso 3... A linha B. B. Não é? B de bola. Nós temos também uma atenuante genérica do 66. Olha a quantidade de atenuantes que nós temos. Não é? Agora eu quero saber quando que nós vamos... Agora vamos ver quem está esperto, hein? Quem está ligado... A confissão é a linha D. Agora nós vamos ver, né? É B ou D? D. D de dado. Confissão é D de dado. Isso. Agora vamos lá. Mas ele também confessou, mas ele também procurou por espontânea vontade, a B e a D. Procurou por espontânea vontade para poder eu vou ler. Não, por favor, deixa eu explicar para vocês. Olha só, queridos. Se ele tentasse evitar a morte, por exemplo, viu que o cara estava caído lá morto, ele pegasse o cara e levasse o cara para o hospital, aí você poderia colocar isso. Ele tentou minorar as consequências do crime. Né? Mas não é o caso aqui. Né? Então, aqui o caso a gente está usando, no 66, o comportamento que ele teve depois do crime, né, de prestar auxílio aos familiares. Tá bom? Então... Tá, mas, professor, tem... Tá, por favor, Angélica. Então, olha só, nós temos uma atenuante, 2 atenuantes e 3 atenuantes. E agora eu quero saber quanto que nós vamos reduzir essa pena em razão das 3 atenuantes. Professor, eu tenho uma pergunta. Vamos Professor, lá? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer pergunta. Partindo do princípio que a gente não pode diminuir a pena abaixo dos 12 anos. Isso, José Luiz. E se a gente deu só mais 6 meses a ele, isso. A gente só vai poder diminuir 6 meses, né? Perfeito. Então aqui eu vou ter que manter a pena em 12 anos. Mesmo tendo tantas atenuantes favoráveis, eu não posso
abaixar do mínimo. Não é? Eu tenho que manter a pena em 12 anos. E eu acho isso um erro absurdo no direito penal. Eu acho isso um erro absurdo do direito penal. Né? Concordo, professor, porque se tivéssemos a liberdade, Uhum. só com a idade dele eu já diminuiria esses 6 meses. Fora as outras 2 atenuantes, né? Com certeza. Eu acho isso um erro absurdo do direito penal. Até porque, se você lê a lei, diz que são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Então, assim, isso é um erro absurdo que a jurisprudência, mas é uma jurisprudência solidificada, você não tem como quebrar. Então, assim, infelizmente, e eu vejo aqui, por exemplo, para quem gostar dessa matéria, um belo tema de conclusão de curso. Tá? Um belo tema de TCC para quem gostar dessa fase aqui. Tá bom? Então, nós vamos agora para a fase 3. Professor, me permite fazer uma pergunta? Claro. Eu tô anotando isso aqui e eu vi lá em cima, só que o meu Código Penal é de 2015. Uhum. Aí eu tô vendo que a pena base é 2 a 30. Uhum. Mas no meu código tá a pena de 6 a 20. Esse é do homicídio simples, não do parágrafo 2º. Ah, sim. Tá sim. bom? Aqui é qualificado. Obrigado. Então é 12 a 30. Matou. Show. Sem problema. Então, olha, a fase 3. Agora nós vamos ver o que? Causa de diminuição. A causa de diminuição do parágrafo 1º, domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. De quanto que diminui a pena lá no parágrafo 1º? 121. De 1/6 a 1/3, professor. 1/6 a 1/3. Queridos, agora vocês são juízes. Vocês vão dar a menor diminuição ou a maior diminuição para esse cara aí? A maior. Eu também daria a maior diminuição. Primeiro, as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis. Segundo, o cara teve várias atenuantes que você não pôde usar. Não é? Terceiro, ele se dedicava àquela causa, não é? Ali, naquela situação de ajudar aquelas mulheres ali que, né, praticavam a prostituição ali. Viu o sujeito agredindo covardemente a mulher. Não é? Ele viu aquela cena e, veja bem, é um juízo de valor que você faz. Não é? É um juízo de valor que você faz. Então, assim, você é juiz. Se você aplicar uma diminuição pequena, o advogado vai recorrer. O tribunal pode discordar de você. Só que você tem que decidir, ainda que você erre. O juiz pode errar. Né? Então, eu aqui também aplicaria a maior diminuição. A maior diminuição é 1/3. Então, essa pena aqui vai cair para... Essa pena vai 4 cair para... anos. Não, eu vou tirar 4 anos, que é 1/3, né? Então vai ficar... vai tirar, Não, tá certo. 8 anos. 8 anos. Isso. Agora, que são elas? Qual o regime inicial? Fechado, semiaberto ou aberto? Aí é o seguinte, ó, cuidado, hein? Regime inicial. Você primeiro vai lá no artigo 33,
Parágrafo 2º. No 33, parágrafo 2º, não é? Você vai ver qual é Diz que ele deve começar com o regime fechado. Isso, mas olha só. O parâmetro que a lei te dá é o quê? Fechado. Só que você não verifica somente, e aí é a diferencial. Aqui é o diferencial. É aqui onde vai jogar você na frente do seu concorrente. Que eu ensinei para vocês o seguinte: você não pode pegar somente o parâmetro 33, parágrafo 2º. Você tem que analisar também as circunstâncias do quê? Do artigo 59. O 59 foi favorável, foi tudo favorável a ele? Sim. 59 foi totalmente favorável. Então, agora, você pode colocar o semiaberto. Vocês dariam semiaberto para esse sujeito? Eu daria. Com certeza, professor. Eu daria um semiaberto para ele. Colocaria ele para trabalhar no primeiro dia de execução da pena, não é? Assim, eu não posso ser juiz, né, gente? Eu optei pela advocacia. Se eu quisesse optar pela magistratura, poderia ter feito. Eu optei pela advocacia porque eu sou louco, eu não posso ser juiz, né? Porque se eu fosse juiz aqui, por exemplo, se fosse juiz da execução penal, eu colocaria ele no semiaberto, autorizaria ele a saídas para ir lá no prostíbulo e continuar fazendo o trabalho que ele estava fazendo, que era muito bacana. Vocês estão vendo? Por isso que eu não posso ser juiz, né? Então a gente fica na advocacia mesmo, batendo aí de frente, aí, né? Quebrando a cabeça aí nesse emaranhado de coisas que é o direito penal. Não é? Então, olha, 8 anos em regime semiaberto. Ou seja, a gente fez tudo que podia fazer para ajudar o amigo aqui, não é? E ajudar o amigo, porque eu digo assim, eu repudio o que ele fez, não é? Mas quando eu olho todas as circunstâncias do fato, eu vejo que ele não é também aquele monstro, né? É igual aquele samba do... Como é que é o nome? Ai, meu Deus, Bezerra da Silva. Ele fala assim: ah, meu bom juiz, não leia esse processo nem dê a sentença, antes de ouvir o que o meu samba diz, pois esse homem não é tão ruim quanto o senhor pensa. Né? E aí ele começa a contar a história do malandro, né, que fazia o bem para todo mundo lá na favela, então merecia um tratamento diferenciado do juiz. O juiz meteu a caneta dele, não teve jeito. Professor, sim. E na prática o senhor enxerga dessa forma os magistrados? Ou você passa por muito caso em que você tem que recorrer em segunda instância porque você vê excessos na pena? Querido, eu recorri todas. Todas. Sempre recorri. Eu só não recorro de absolutória. E eu já recorri de uma absolutória. Que isso, Ricardo? Recorri. Porque o juiz absolveu em razão da prescrição e eu queria que ele absolvesse, não em razão da prescrição, mas em razão da atipicidade. Então, eu recorri para mudar o fundamento da absolvição. Então, eu recorro sempre. Mas, eu confesso a você que eu conheci bons juízes. Eu trabalhei com bons juízes. Olha, eu trabalhei com um juiz em Lima Duarte, Minas Gerais. Eu fiz um júri em Lima Duarte. Que acabou o júri, o juiz veio e falou comigo assim: doutor, para não perder tempo, porque aqui tem que ser tudo muito rápido,
eu já venho para o processo com uma sentença absolutória, uma sentença condenatória e já calculo a pena. Se os jurados entenderem pela condenação, a minha sentença já está pronta. Se os jurados entenderem pela absolução, a minha sentença está pronta. Se tiver alguma modificação, eu modifico ali na hora, porque a gente tem que dar a sentença na hora aqui. E eu vou ser sincero contigo. A minha sentença condenatória seria em 17 anos. Mas depois que eu vi os argumentos da defesa aqui, eu entendi que o melhor seria 15 anos. A minha cliente foi condenada, né? A cliente foi condenada. Ela disparou um tiro contra a barriga de um sujeito, né? Achou que ele estava morto, levou para um local da fazenda para poder botar fogo no cadáver, né? Só que o cadáver estava vivo ainda, não era cadáver, né? Estava vivo. E aí, para concluir o serviço, ela pegou lá um tronco de madeira e quebrou o crânio lá do sujeito, né? Negócio bizarro. Mas tinha toda uma... Sim, essa mulher fácil de defender, né, professor? Olha, para você ter ideia, eu estava fazendo a defesa... Eu estava fazendo a defesa dela, eu e o Dr. Camilo Bazzarella, estávamos fazendo a defesa dela. Na hora que eu estava falando, a praça na frente do fórum estava cheia de gente, gritando assim, assassina, assassina, assassina. Pressão nenhuma, né, professor? Não, na hora de sair, o pessoal tentando virar a viatura para tirar ela de dentro da viatura. E eu e o Camilo dentro do fórum, assim, ó, não vamos sair daí, eu não boto a cara aí. Eu fui sair do fórum lá umas 3, 4 horas depois, escoltado com a polícia até pegar a BR de voltar. Tem essas aventuras do direito, né? Mas tinha uma história toda anterior àquilo, sabe? Não foi assim a sangue frio. E teve uma história pesada antes, né? Ela se envolveu com o rapaz, depois quis terminar, e o rapaz não aceitou, perseguia ela de uma forma assim muito, muito complicada, né? E chegou de surpresa na casa dela, entrou de forma violenta na casa. Então, assim, toda uma história ali que estava muito complicado, né? Então, enfim. Então, professor, é nesses casos que fica assim evidente que nem sempre o trabalho do advogado é absolver, né? Não, às vezes é buscar a pena mais justa, né? Eu, por exemplo, já cheguei num júri, por exemplo, que eu e o Camilo, nós pedimos a desclassificação, né? Eu tenho um júri que eu vou fazer dia 27 aqui em Valença, que eu vou pedir a desclassificação do homicídio por uma lesão corporal, né? Eu vou pedir a desclassificação do homicídio por uma lesão corporal. Porque, para mim, foi lesão corporal, né? Para o Ministério Público, foi uma dupla tentativa de homicídio com 2 qualificadoras. Assim, negócio bizarro, né? Esse, então, vai ser bem legal. Esse vai ser adrenalina pura. Então, assim, queridos, bom, finda o nosso primeiro debate. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos para a gente voltar e fazer o segundo caso, tá bom? Vamos tomar um café, vamos tomar uma aguinha aí, e daqui a 10 minutinhos eu estou de volta, tá bom, gente? Até daqui a pouco. Da aula? Ok. Professor, sua sala, tá? Opa, deu uma interferência aí, que eu não ouvi direito, não. Alô? Querido? Você está me ouvindo? Ah, sim, agora sim. Ah, sim, perdão. Tem uma aluna, ela está aguardando acesso à sala, tá? A Yasmin. Espera aí, só um minutinho que eu vou ver aqui. Ó, não está aparecendo o nome dela para mim aqui, não. Fala para ela sair e entrar de novo. Já aceitou já, professor. Já aceitou? Ah, então tá bom.
Queridos, eu vou pedir um favor para vocês. O representante de turma aí é quem? É o Michael? Sim, professor. Ô, Michael, na próxima semana eu vou pedir um favor para você. Faltando 5 minutos para a aula, manda um zap para mim que eu te retomo com o link da aula e aí eu peço para você distribuir para a galera. Pode ser? Ah, sim, professor. Claro. Porque às vezes eu fico, Pode deixar. às vezes Obrigado. eu fico meio perdido aqui, eu não sei para. É tanta turma e é tanta gente. Então, assim, aí você, como é representante, você 5 minutos antes, para professor, bom dia, estou no aguardo. Eu já mando para você e você distribui para a galera. Valeu? Tá jóia, professor. Obrigado. Nada. Então, vamos agora para o segundo item aqui da nossa aula de hoje, não é? Agora, novamente, o Bussunda. Na verdade, eu estava faltando criatividade. E eu tinha visto um link do Cacete Planeta antes. Aí eu falei, bom, vou colocar o Bussunda no meu exemplo, né? Então, Bussunda, 19 anos, precisando de grana para quitar dívidas com traficantes de drogas, aceita matar o empresário Aristarco Pederneiras, a mando de Matilde, que lhe pagou a importância de 50 mil reais. Bussunda, bom dia. Bussunda, buscando eliminar a vida de Aristarco, se coloca em tocaia, esperando sua vítima no estacionamento do prédio onde este trabalhava. Quando chega ao seu carro, Aristarco é abordado por Bussunda, que portava uma navalha. Ocorre que Aristarco, 69 anos, já foi campeão brasileiro de boxe e mesmo na velhice ainda praticava a luta de forma recreativa. Ao atacar Aristarco com um golpe de navalha, Aristarco se esquiva e em seguida revida com um soco cruzado de direita que atinge Bussunda direto no queixo, fazendo com que este viesse a acordar 3 dias depois no hospital da Casa de Custódia. Cumpre ressaltar que Bussunda possui vários registros de ocorrência policial por crimes de lesão corporal e ameaça. É violento e conhecido como membro do grupo do Tonhão. E para praticar o crime, fez uso de cocaína para se preparar para a ação delituosa. Olha o carinha que vocês têm que julgar agora. Olha o pepino que veio para vocês. O primeiro, Bussunda, era um quase santo. Agora o Bussunda é o capeta. Vocês vão julgar agora um cara que é terrível. Então, vamos lá. Vamos fazer aquele mesmo caminho novamente, só que agora com muito mais liberdade para vocês. Desculpa. Agora com muito mais liberdade para vocês falarem, debaterem entre vocês, tá bom? Vamos lá. Tipo penal. O que nós temos aí no caso, queridos? Com a palavra, os juízes. Vamos tipificar a conduta deste sujeito de altíssima periculosidade. Professor, o senhor está no primeiro caso. Ih, pô, aí não, né? Aí não, agora sim. Valeu, Carla. Tentativa de homicídio, professor. Tentativa de homicídio. Mas tem qualificadoras aí também, não tem? Vamos ver lá se tem qualificadores, que nada impede da gente ter uma tentativa de homicídio qualificado, não é?
mediante pagamento ou promessa de recompensa? Exatamente. E tem outra qualificadora aí. Tocaia. Então, nós temos uma tentativa de homicídio com duas qualificadoras. Tentativa de homicídio com duas qualificadoras. Então, como é que a gente vai tipificar isso? Vamos lá. Nós temos um 121, não é? Inciso 2. Aliás, parágrafo 2º, né? Tá, peraí só um minutinho. Desculpa. Desculpa. Então, nós temos 121, parágrafo 2º. Queridos, quais são os incisos do mediante paga ou promessa de recompensa e da emboscada? 1º e 4º. 1 e 4º. Combinado com a tentativa, que é 14, inciso 2. Então, olha, primeira regra básica, eu tenho que saber qual é o crime que eu estou condenando o sujeito. Tá? Eu tenho que saber exatamente aqui qual é o crime. Nós sabemos que agora nós temos que partir para onde? Para a pena base. Nossa pena base, a gente utiliza o que? O artigo 59 do CP. E agora, senhores juízes, nós sabemos que a pena base do homicídio qualificado é de 12 a 30. E a gente vai começar do mínimo 12 anos. Não é isso? Mas, vamos lá. Contando do 12, o que a gente pode usar aqui como circunstância judicial? Vamos lá, amigos juízes, com a palavra. Eu brinco assim, né? Juízes. Mas já pensou? Quem sabe da manhã, não é? Eu estou entrando numa sala de audiência, não é? E tem lá vocês, um de vocês como juízes, não é? Já pensou que bacana? Ia ser muito, muito bom chegar e ver um aluno meu de Miguel Pereira como juiz, né? Obviamente que eu ia falar assim, ó, quebra meu galho, porque, pô, eu te ensinei alguma coisa aí. Né? Me ajuda agora aí, pô, sacaria não. Ai, ai. Eu tenho um amigo que parou de advogar por causa disso. Eu tenho um amigo que é professor de direito e parou de advogar. Ele estava me explicando por quê. Ele falou que ele foi despachar no Rio de Janeiro um relaxamento de prisão em flagrante de estelionato. E ele chegou no plantão, ficou lá esperando o juiz, nada do juiz chegar. Ele protocolou e ele falou o seguinte: olha, eu vou almoçar e volto para despachar com o juiz. E ele foi almoçar, né? Aí ele encontrou um ex-aluno dele, ô, professor Marcelo, veio almoçar aqui também e tal. Tudo bem, pô, e aí, o que você está fazendo aí? Eu vim aqui despachar um relaxamento de flagrante. Aí o rapaz virou para ele e falou assim: vem comigo, eu que tô como juiz aqui. Pô, que bom, cara, não é? Aí o cara virou para ele: não, pode deixar aqui. Eu ia até manter, mas agora que estou vendo aqui que é o senhor e tudo, eu vou voltar atrás lá e vou relaxar o flagrante. Aí ele olhou assim: tá bom, obrigado. Aí eu falei assim: cara, eu não acredito mais na justiça. Não é? Eu não acredito mais na justiça. Eu parei de advogar. O cara simplesmente parou de advogar por causa disso. Eu, particularmente, assim, acho que não precisa tanto, né? Mas, de fato, essa questão dele voltar atrás na decisão mostra uma fraqueza do juiz. O juiz não pode ser assim, não é? O juiz ele tem que chegar assim: pô, satisfação, tudo, mas eu entendi que era para manter a prisão, né? Decida.
Quem tem que decidir, o juiz tem que ter firmeza de caráter. Né? O juiz tem que ter firmeza de caráter, tem que ter convicção e acreditar no que faz. E preste atenção, juiz, você pode decidir e errar, mas se você não decidir, você já errou. Então, se você quer ser juiz, aprenda a decidir. Ainda que você erre. Né? Eu comparo o profissional do direito como aquele cara que está dirigindo um carro e ele chega uma hora, ele tem uma encruzilhada assim, uma pista para cá e outra pista para lá. Se o cara para e fica assim, ó, e agora, para onde que eu vou? E esse cara não serve para ser juiz. Agora o cara que está ali, pô, não tem placa nenhuma, eu vou nesse aqui na direita, que se não der, eu volto e faço de novo outro caminho. Esse cara serve para ser juiz. Porque esse cara sabe decidir. Tem que decidir. Ainda que você erre, mas juiz tem que decidir. Então agora eu quero saber de vocês, juízes. Artigo 59, quais são as circunstâncias judiciais aqui? Pode falar, guerreiro. Não, só para o senhor colocar, só estava no caso 1 de novo, mas aqui. Pô, de novo? Toda hora. Porque a conduta social do nosso Bussunda aí, né? Péssimo. A gente pode citar ela. Sim. Que é horrível. A personalidade, né? Uhum. O motivo, que é dever aceitar porque está devendo um traficante de drogas, né? Olha quanta coisa. Então vamos colocar aqui, ó, conduta social. O que a gente não pode falar é sobre antecedentes, porque não sei se eu estou errado, Exato. Mas eu acho que no caso diz só que ele tem boletim de ocorrência, né? Não Perfeito. Tem nada. Não tem condenação. Tá. Exato. Não tem condenação. Então, olha, nós temos conduta social, personalidade, motivos. Os motivos que levaram ele a praticar o crime. Não é? Aí diz que já é um senhor de idade também. Não fala em consequências, mas a gente pode incluir a família como consequência, professor? Olha, na verdade, olhando o caso concreto... Uma pessoa de 69 anos, né? Mas a gente estaria presumindo algo que não está nos autos. Ah, tá. Então, juiz, apenas uma segunda regra para ser juiz. O que está nos autos está no mundo. O que não está nos autos não está no mundo. Então, aquilo que não é claro o suficiente do processo, você não avalia. Okay. Uma outra regra importante para você que quer ser um magistrado. Tá bom? Ok, professor. Então, queridos, vamos lá. O colega deu uma boa participação. Alguém mais quer fazer uma participação na pena base do 59? Bom, visto isso, agora nós temos que jogar uma pena base para ele aqui maior, né? Nós temos que subir essa pena de 12 anos, nós temos que aumentar essa pena. Vamos aumentar em quanto essa pena base aqui, queridos? Tem mais uma coisa que vocês estão esquecendo aí. Aliás, vocês estão esquecendo um detalhe, só um minutinho. Vocês estão esquecendo um detalhe que numa prova da magistratura vocês são reprovados. Culpabilidade? A culpabilidade. O uso de entorpecente. A culpabilidade dele é exacerbada. É acima de um homicídio comum. Não é? O cara ganhar dinheiro para pegar uma navalha e cortar o outro na emboscada, eita, é acima de um homicídio normal. Mas tem mais um detalhe aqui que tira a aprovação de vocês no concurso público, hein? Para a magistratura. E vocês até agora não se atentam. Professor? Oi? Homicídio culposo? Não foi culposo, não. Primeiro que não foi homicídio, foi tentativa. E segundo que é super doloso. Tentativa. Circunstância, professor? O uso de drogas? Bateu na trave, tá quase chegando. A bola tá no pé do Pedro. Ele usou drogas dentro da pequena área. Cometer o crime? Só falta o Pedro chutar que é gol.
comportamento da vítima? Não. Tem mais. Queridos, nós temos duas qualificadoras. Eu só uso uma. E a outra eu uso como quê? No caso, ele poderia se enquadrar na aliciação do tráfico? Não, nada de tráfico aqui. Não? Olha só, queridos, quando eu tenho duas qualificadoras, uma eu uso para qualificar, para sair com a pena de 12 a 30. E a outra eu uso como quê? Desqualificadora? Circunstâncias, que alguém falou aí. Eu falei, professor. Mas isso não sei se você falou referente ao inciso 4. Porque, olha, eu usei o inciso 1 para qualificar. A segunda qualificadora eu uso como quê? Como circunstância aqui, ó. Eu só uso uma qualificadora para fazer com que a pena saia de 6 a 12, que é um homicídio simples, e venha ao homicídio qualificado 12 a 30. A segunda qualificadora eu uso para aumentar a pena base. Legal? Você usou da circunstância. É. Então eu uso nas circunstâncias. Então agora, olha para onde que vai essa pena base. Queridos, vamos lá. Vocês são juízes agora. Essa pena base vai para quanto? Vai para os 20 anos, né, professor? Juiz, firmeza para decidir. Firmeza. Vai para os 20 anos. Não, o juiz não fala assim. Eu vou falar como que o juiz faz. O juiz fala assim, olha, a culpabilidade é exacerbada. A conduta social é péssima. A personalidade e os motivos são muito ruins. E a circunstância é muito ruim. Assim sendo, eu vou aumentar a pena base para 18 anos. Quem concorda com 18 anos, quem quer mudar? Agora, você chegou nesse número, professor? Porque eu cheguei nesse número como? Eu aumentei eu aumentei 1 ano em razão da culpabilidade, 1 ano na conduta social, 1 ano na personalidade, 1 ano nos motivos e 4 anos nas circunstâncias. Que seria aí a tocaia que ele usou. Não é? Quem discorda, quem concorda, pode falar. Eu acredito que poderia essa pena mínima aí aos 20 anos. Eu acredito que poderia. Essa é uma palavra que o juiz não pode falar. Pode. Também pode, não é uma palavra que o juiz deve falar. O juiz tem que ter certeza, querido. Então, mas aqui ao ponto de vista, eu fixaria a pena em 20 anos. Giliardi, todas as suas expressões até agora foram assim, eu acho que deveria, eu acho que poderia, eu acho que deveria, podia chegar lá para uns 20. Eu estou ensinando a você como você ser juiz. E assim, você não passa nem numa prova oral da magistratura. Você tem que chegar e falar assim, eu entendo que é 20, mas 20 anos da onde que você tira? Eu coloquei 18 anos, mas falei como? Aumentei 1 ano em cada circunstância e 4 anos das minhas circunstâncias aqui do inciso 4. Não liga não, porque aqui você está aqui é para aprender mesmo. Tá bom? E antes o mínimo era 12? É. Então sua conta está errada. Eu posso aumentar, no caso, a pena da culpabilidade, da conduta social. Tem alguém aí que falou, tem alguém que falou aí, ó, a sua conta tá errada. Quem foi que falou? Eu também falei, Camilo. O senhor falou 4 circunstâncias e um para cada. 12 mais 8 é igual a quanto? 20. 20. Isso aí, eu falei aqui, professor. É por isso que eu estou falando, porque você falou que deu 1 ano. Não, Giliardi, está falando assim, eu acho que deve ser lá para os 20.
Não, então, professor, isso aí eu falei, é o meu ponto de vista, que o juiz daria a ele os 20 anos. Mas aí eu estava olhando aqui, ó, agora o Camilo falou, eu também já tinha percebido. Só que aqui no finalzinho que você botou, que aí vocês falou que deu 1 ano em cada um. Pegadinha do malandro, pegadinha do malandro, Giliade. Fica esperto. Como é que é? Rapaziada, um sábado de manhã, se não for assim, não tem graça. 20 anos, colegas. Isso aí. 20 anos. Camilo tá esperto, professor. Não pode dar mole com ele, não. Ele, sábado de manhã, ele tá como? Ligadíssimo. Tá passando nada, hein, Camilo? Bebi nada ontem. Não bebeu nada ontem. Mas pode beber então depois da aula, hein? Já. Vamos lá, ó. 20 aninhos. 20 aninhos, né? Mas olha, 20 anos aqui. 1 ano, 2, 3, 4 e depois 4, olha. 20 anos de pena base. Muito bom, gostei dessa pena base. Agora vamos para a segunda fase. A fase 2, que são o quê? Agravantes e atenuantes. O aluno colocou na minha prova circunstâncias atenienses. Tão bonito, né? Achei até bonito, ateniense, mas é atenuante, tá? Vamos lá. O que nós temos aqui de agravante primeiro, colegas? Manda brasa. Juízes. Contra maior de 60 anos. Já achamos uma agravante. Me fala aí, essa agravante está em qual artigo, qual inciso? 61, inciso o quê? A linha H. Inciso segundo. A gente fala inciso 2, tá bom? Inciso 2, H. Beleza, já temos uma agravante. Em razão dessa agravante, nós vamos aumentar em quanto isso aqui? 2 anos. 2 anos. Esse 2 anos, juiz, foi 2 anos assim, né? 2 anos? Juiz não pode ser 2? Não. Juiz fala com firmeza. Tá? Juiz fala com firmeza. Juiz chega aqui e fala, olha, eu vou aumentar em 2 anos em razão da idade. Eu vou usar 1 ano em razão da idade. Né? Então, vamos lá. O colega falou 2 anos. Tenha mais alguma outra agravante? Por motivo torpe, professor? O motivo torpe nós já usamos para qualificar. Porque se você for ver bem lá na qualificadora, é mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo. Já se enquadra, né? Exato. Então, eu não vou usar essa outra agravante. Temos outras aí? Agora é com vocês. Ô, professor, poderia, no caso, aumentar a pena dele devido por ele ter várias ocorrências por crime de lesão corporal e ameaça? Já fizemos isso na pena base. Professor, tá? Bom dia. Sim, bom dia. Em estado de embriaguez pré-ordenada seria o caso? Mandou bem. Embriaguez pré-ordenada. Porque ele tinha consumido, acho que, cocaína, né? Exatamente. Embriaguez pré-ordenada por álcool ou circunstância de efeito análogo. Então, está em qual inciso lá, querido? 61. I. 2. I. Perdão, L. L, né? L. E aqui eu vou dar mais quanto? Você que achou embriaguez pré-ordenada. Vamos colocar mais quanto? Eu acho que mais 1 ano. Não, eu entendo que 1 ano. Isso. Nada de acho, não. Desculpa aí pelo acho. Aqui eu entendo o seguinte, olha. Bom, a circunstância anterior, da idade da vítima, ela é muito mais reprovável do que o cara ter cheirado cocaína antes, né? Atacar um idoso. Então, se eu dei 2 anos, eu não poderia dar o mesmo para uma agravante que é inferior.
Então eu vou aumentar em 1 ano. Perfeito. O raciocínio está ok. Mais alguma agravante? Vou voltar aqui o caso, né? Senão não tem jeito. Professor, uma dúvida. Uhum. No artigo 62, inciso 1º, promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Isso daí seria só se o crime fosse cometido por duas... No caso de concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Não seria pelo fato dele ter recebido para... Aqui no caso, é um caso de concurso de pessoas. Nós temos o mandante e o executor. Não é? Sim. Só que a gente não pode desvincular uma coisa. Quando ele fala mediante paga ou promessa de recompensa, está subentendido que ele recebeu para praticar. Então ali eu já utilizei isso. Não é? Entendi. Então assim, mas dá uma olhadinha no 62, vê e aí se no não 62, tem uma... é isso que eu ia falar. Isso. Não tem uma... Também não podemos usar, né, professor? Mas olha só, você tem lá uma agravante para aquele que executa. Só que ainda assim vai ficar subtendido, porque vai fazer o quê? Mediante paga ou promessa de recompensa. Isso. E aí a gente já aplicou também, né? Não é o caso, já apliquei. Então, assim, se for concurso de pessoas, eu utilizaria como? Juntou 4 pessoas para praticarem o crime. Aí eu vou analisar o conduto de cada um deles, entendeu? Então, vou deixar sem aplicar essa regra do concurso aqui. Tá bom? Ok, tá ok. Perfeito. Obrigado. Agora, beleza. Atenuante, tem alguma coisa para atenuar a pena desse sujeito? É menor de 21 anos. Opa! Menor de 21 anos. Então, agora, eu tenho aqui, ó, que é o 65. Qual o inciso? Só um minutinho. Inciso 1. Inciso 1. Queridos, o que eu faria aqui na condição de juiz? Da mesma forma que eu usei a idade da vítima para agravar, eu vou usar o mesmo senso da idade do réu para diminuir. Eu vou usar a balança do direito com pesos iguais. Então, por exemplo, se eu, analisando a idade da vítima, aumentei 2, analisando a idade do autor, eu diminuo 2. Então, aqui é um senso meu, você pode discordar. Eu colocaria menos 2. Tá bom? É mais ou menos o que eu tinha pensado no caso anterior mesmo, professor, né? Geralmente quando se trata da mesma, né? Balança do direito. Pesos iguais, medidas iguais, não é? E agora, vamos lá. Temos mais alguma atenuante? Fiquem à vontade, leiam. Acho que não, professor, nenhuma mais. Ok. Então, aqui chegamos... Até porque, se eu não me engano, ele foi nocauteado, né? Então ele não teve tempo dele contar para ninguém o que ele tinha feito. Tomou-lhe uma muca. Então, agora nós estamos com 21 anos, então, nessa fase. Na segunda fase, chegamos, então, a 21 anos. Não é? Então, agora nós vamos para a fase... Fase 3, que são o quê? As causas de aumento e diminuição. Nesse caso, temos uma causa de diminuição que é a tentativa. Causa de diminuição. Queridos, prestem atenção agora. Vão lá no 14, inciso 2, parágrafo único, e vejam em quanto que diminui a tentativa.
2/3. Diminuído 2/3. Não, mas é de 1 a 2/3, não é isso? 1/3 a 2/3. Né? Qual é o parâmetro que você usa, tá, para definir se você vai diminuir 1/3 ou 2/3? Você vai ver o seguinte: quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição. Quanto mais longe da consumação, maior a diminuição. Quer que papai liga aqui, filho? O nosso amigo chegou com uma navalinha e tomou um soco. E acordou 3 dias depois no hospital. Tá. Não é? Tomou Bem um soco. distante de conseguir consumar, né, professor? Exatamente. Por essa ele não esperava, né? Não. Então aqui nós vamos tirar o quê? 2/3. Vai ser o quê? Menos 2/3 de 21 vai dar 14. Então aqui é menos 14 anos. Ele vai ficar com uma pena final de 7 anos. 7 anos. Agora são elas. 7 anos de regime inicial, o quê? Semiaberto. Mandou ruim, hein? Mandou mal, hein? Esqueceu como é que fixa o regime inicial de cumprimento de pena. Não é? Você tem que analisar agora o 33. Junto com 59, né? Segundo. Exatamente, ó. Deixa eu botar aqui o Funolock. Pera, Alt 167. Ih, eu fazendo cagada, ó. Perdão. Parágrafo 2º. Se eu chegar somente o 33, parágrafo 2º, ele diz que tem que ser o quê? Semiaberto. Mas isso aqui quem coloca é o aluno do concorrente. Você não, porque você vai analisar também o quê? O 59. Os 59, queridos, aqui em cima, ó. Não, a gente já viu aí em cima que vai praticamente tudo contra o cara, né? Contra. Então, o regime inicial é o quê? Fechado. Inicial, não é? Obviamente. Inicial. Mas você sabe que você tem que fundamentar. Nós vimos que nós temos 2 súmulas. A súmula 718 e a súmula 719, que diz que a fixação de um regime mais grave do que o que a lei determina necessita motivação idônea. E a motivação idônea não é a gravidade em abstrato do crime. A motivação idônea aqui é o quê? As circunstâncias do artigo 59 foram totalmente desfavoráveis. Então, ele vai iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Fechado. Concorda ou sem corda? Concordo. Concorda. Então, chegamos a uma pena aqui, não é? 7 anos em regime inicial fechado. Agora, nós vamos ver se nós somos bons juízes ou não. Sabe como que nós vamos ver? Nós vamos comparar as 2 penas que nós aplicamos hoje. Não é? Vamos comparar as 2 penas que nós aplicamos hoje. Não é? Vamos lá. Na primeira, nós tínhamos um cara que matou uma pessoa, mas era um rapaz extremamente bom,
extremamente bom, fazia várias condutas caridosas, matou por um relevante valor, dominado por uma violenta emoção, matou uma pessoa, tomou 8 anos em regime inicial semiaberto. E no outro, nós temos um cara que era uma tralha, tentou matar uma pessoa, não conseguiu e tomou 7 anos no inicial fechado. Vocês acham que essas penas foram proporcionais? Professor, acho que dentro dos parâmetros, sim. Porque se a gente for analisar na fase 2, que no caso 1 a gente não teve a brecha para fazer uma diminuição de pena que ele merecia, né? No caso 1, né? Agora, no caso 2, você vê que ele teve 2 anos de diminuição de pena, pô. Enquanto outros, com tudo contando a favor dele, só pode ter 6 meses, né? Preste atenção que eu vou dizer uma coisa para vocês. Você analisa a reprovação do crime de 2 maneiras. Primeiro, o desvalor da conduta. Depois, o desvalor do resultado. No primeiro caso, nós tivemos um desvalor da conduta mais brando do que o desvalor da conduta do segundo caso. No primeiro caso, o desvalor da conduta foi analisado de acordo com a conduta de um sujeito que praticava ali boas ações e, dominado por uma violenta emoção, matou alguém. Do outro lado, nós tínhamos um sicário, um facínora, que recebeu dinheiro para matar alguém e optou pela tocaia. Então, o desvalor da conduta do segundo é muito maior. Não é? Só que o desvalor do resultado do primeiro foi muito maior, porque o primeiro consumou o crime, matou alguém, tirou uma pessoa do mundo. No segundo, o desvalor do resultado foi muito baixo, porque quando ele foi matar, ele tomou um soco e não matou ninguém. Então, olha como o desvalor do resultado pesa na hora de definir a pena. Então, juízes, nós procuramos ser o mais justo possível aqui hoje. Né? Então, no primeiro caso, houve um desvalor da conduta baixo. O segundo, o desvalor da conduta alto. Né? Então, nossa balança ficou assim, ó. Né? Desvalor da conduta aqui e o outro desvalor da conduta aqui. Mas quando vem o desvalor do resultado, esse aqui faz isso. Ó. Então, vejo que a pena de 8 anos, só que foi de 8 anos em regime semiaberto, e o outro foi 7 anos no fechado. Então, a gente conseguiu equiparar de uma forma, assim, no meu ver, brilhante. O que nós construímos nessa manhã aqui é para entrar para a história da academia de vocês. Coloquem essa aula de hoje aqui na história da faculdade de vocês. Não é? Porque nós conseguimos utilizar a balança do direito nesses 2 casos aqui de uma forma, assim, maravilhosa. Não é? São esses encontros acadêmicos que fazem com que as coisas tenham sentido na nossa academia. Não é? Vejo que a gente aqui batendo a cabeça de lá, de cá, discutindo daqui e dali, a gente trouxe 2 penas totalmente proporcionais. Né? Então, fica aí, né? Para quem ganhou essa manhã, quem conseguiu vir aqui assistir essa aula, né? Sai daqui com essa sensação de, pô, valeu. Né? Valeu a pena. Queridos, alguma dúvida que eu possa ajudar vocês sobre a matéria? Professor, o que eu percebi é a importância para esse final da sentença, né? Dessas 2 súmulas,
Porque eu acho que ela ali, ela teve a terceira fase, no caso, ela foi assim fundamental e essencial para que atingisse o que o senhor botou agora nos últimos explanação. A balança. Porque ela fez toda a diferença nos dois casos. A aplicação das súmulas. Para você ter uma súmula, você tem que ter uma reiteração enorme de julgados no mesmo sentido. Então, olha só, até chegar nessa súmula aqui, milhões e milhões de casos foram julgados naquele sentido. Até o STF consolidar aquele entendimento e planificar para todo mundo. E é isso que faz a diferença do profissional. Porque abrir o Código Penal e ler... Ou seja, né, professor, em muitos casos, o primeiro buçunda ficaria preso e o segundo ficaria solto. Não é? Se você bate na mão de um juiz que aterrissou de paraquedas na magistratura, porque, infelizmente, o concurso, ainda que procure ser o mais justo possível, mas nós sabemos que pessoas que teriam plena e total condição de serem bons juízes não conseguem ser. Não conseguem ter aquela pontuação para entrar na prova. E, infelizmente, tem pessoas que, de repente, nem vocação para aquilo tem, mas conseguiram passar no concurso. Porque é óbvio que, por mais correto que seja o examinador, por mais ferrenho que seja o concurso, existe uma falibilidade humana por trás disso. Mas a grande vantagem é que no direito existe uma coisa chamada recurso. Se você está insatisfeito com a decisão, você pode recorrer e o tribunal vai reexaminar aquela decisão do juiz. E no tribunal, são desembargadores com muito mais tempo de profissão, com muito mais tempo de experiência judicante, não é? E aí a possibilidade de um acerto é muito maior em segunda instância do que em primeira. Não é? Então, queridos, professor, pode falar. Giliardi. Então, mas ao meu ponto de vista, isso é o meu ponto de vista, um cara que tomou 21 anos, a princípio, de cadeia, praticamente, cara, eu acho que 7 anos, se o advogado dele for um cara inteligente e se ele for um cara mais sábio ainda, ele nem recorria essa pena, não. Porque, a princípio, tem tudo para aumentar. Olha só, tem uma regra de processo penal que é o seguinte: o recurso exclusivo da defesa não pode haver uma reforma para piorar. Então, se só a defesa recorre, a situação não pode piorar. Entendeu? Então, assim, às vezes vale a pena recorrer. André, desculpa, entendeu? professor. Seria no caso que o professor Alexandre falava que a pena como é que é? Só retroage em favor do réu, ela não aumenta? Não, essa é a lei penal, né? A lei penal. A lei penal só retroage em favor do réu. Aqui é processo, aí no caso é uma regra de processo penal, que é uma regra chamada non reformatio impejus. Se só a defesa recorre, não pode essa sentença ser agravada, né, para pior, reformada para pior. Entendi. Tá bom? Entendi. Obrigado, professor. Nada, bom querido. Dia, bom final de semana. Então, um bom final de semana para todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos vocês aí. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Saudações rubro-negras. Um abraço. Amém. Saudações rubro-negras. Vamos parar com esse negócio aí, tá? Não. Menos um ponto pro Rodrigo na prova. Não. Eu acho que até nem deveria fazer a prova, né? Mas tudo bem. Professor, porque não tem jeito. Muito obrigado pela aula, tá? Valeu, Zé Luiz. Obrigado pela sua nota participação. 1000. Obrigado pela sua participação também. Tá? Um grande abraço para vocês. Tamo junto. Tchau, tchau.